Nesta manhã de domingo, 25 de janeiro, celebrando o terceiro domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que vivem na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, iniciando esta terceira semana do tempo comum, como gosto de dizer, esse tempo da gente sempre aprender com Jesus, podemos dar uma olhadinha na resposta do Salmo de hoje, o Salmo 26, que diz assim: O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Que bom se nós pudéssemos, neste domingo da palavra, todo domingo é domingo da palavra, mas esse terceiro domingo do tempo comum é especialmente o domingo da palavra. O domingo em que o Senhor quer falar aos nossos corações através da sua palavra, através da Sagrada Escritura. O Senhor nos fala pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é esta palavra viva do Pai, e hoje Ele quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Na verdade, nós iniciamos esse tempo comum na segunda-feira da primeira semana, exatamente com este evangelho, onde Jesus chamava os discípulos, os primeiros, aqueles 4 primeiros, os pescadores, trabalhadores, trabalhavam pescando para sustentar a família e agora passam a fazer parte, a ser um trabalhador na vinha do Senhor. Jesus disse: Segui-me e eu farei de vós
pescadores de homens. São esses discípulos, os primeiros, que dão exemplo, que vão à frente, e Jesus continua no dia de hoje nos chamando também. Chama a você, chama os membros da associação, chama você ouvinte, chama todos nós para anunciar com ele, ou através dele, da sua palavra, que o reino de Deus está próximo. E Jesus voltou para a Galileia, exatamente depois que João Batista foi preso. Já vimos este evangelho outro dia, mas hoje, na versão de São Mateus, Jesus deixa Nazaré e vai estabelecer sua morada em Cafarnaum. Vimos como que ali em Cafarnaum, na sinagoga, na casa de Pedro, na praça, como que Jesus foi implantando o reino de Deus, mostrando ao povo e a cada um de nós hoje como é que é o reino de Deus. Jesus nunca deixou uma definição do reino de Deus, mas ele foi mostrando como é. E então, o povo que andava na escuridão viu uma luz brilhar. Aquele povo que habitava a região da morte viu brilhar uma luz. Quando estávamos celebrando o Natal do Senhor 2025, vimos que aquela luz brilhou. Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Exatamente essa luz que é Jesus, ele que é a palavra viva do Pai, é ele que nos faz este convite, como fez o convite à beira do mar da Galileia, a Simão, chamado Pedro, a André, seu irmão, também os 2 filhos de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Esses 4 deram testemunho vivo de Jesus, pois João também anunciou que Jesus era também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através desse convite de Jesus que nós queremos prosseguir. É através desse convite de Jesus, como fez a esses 4 naquele dia, e eles imediatamente deixando as redes, o pai e a família, passa então a seguir Jesus. Como é bom a gente poder entender isso. Seguir Jesus, falei várias vezes, não é somente andar atrás de Jesus, mas seguir Jesus é exatamente ouvir e colocar em prática a sua palavra. Nós vimos naquela página do Evangelho onde os parentes de Jesus vão atrás dele e que tem muita gente, e Jesus diz: quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra. Queridos ouvintes, o convite hoje é para que cada um de nós possamos acolher esta palavra, acolher o reino, acolher a pregação, acolher o convite que Jesus faz a cada um de nós. Nós precisamos testemunhar Jesus, amando-o mais do que tudo, tendo Jesus como cabeça. Se Jesus for a cabeça, nós, como membros, estaremos sempre guiados por ele. Jesus é a cabeça, um corpo sem cabeça
morre. Estava ouvindo uma reflexão no dia de hoje e o pregador dizia que um corpo pode sobreviver sem uma perna, sem um braço, de repente sem algum órgão, sem um rim, pode sobreviver, mas sem a cabeça não consegue sobreviver. Então vamos pedir a Jesus, neste terceiro domingo do tempo comum, que ele seja para cada um de nós a cabeça desse grande corpo chamado Igreja, do qual nós somos membros. Queremos, Senhor, fazer parte deste corpo cuja cabeça é o Senhor. O Senhor que chama e nós queremos responder positivamente. Qual é o chamado que Jesus faz a você? Não é o mesmo que fez a Pedro, a André, a Simão, a João. Todo chamado ele é pessoal. Então vamos prestar atenção no dia de hoje, qual é o chamado que o Senhor nos faz. Desejo que o seu dia seja cheio do amor de Deus e que você possa acolher esta palavra, acolher o convite que Jesus faz a você para anunciar que o seu reino está próximo, que o seu reino se faz presente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.